Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é também Senhor do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, reverendíssimos padres deste santuário, Padre Wagner, Padre Samuel e Padre Diego, queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos aqui neste quarto dia da novena em louvor e honra a Nossa Senhora da Piedade. Neste santuário basílica, que está sobre esta montanha belíssima, estamos rodeados pela natureza que nos envolve, por este ar tão benéfico aos nossos pulmões, e rodeados também por amigos, irmãos, pessoas que conosco irmanam numa grande rede de fraternidade através das mídias sociais e das TVs. Então é uma alegria estarmos aqui pedindo que Nossa Senhora da Piedade interceda sempre por nós, pecadores, em meio às nossas lutas diárias, para que através e pela graça de Deus possamos ir além e nos comprometermos de fato com a construção de um mundo mais justo, fraterno, solidário, cuidando desta casa comum que é nosso planeta, como aqui se vê tão bem cuidado nesse microcosmos que aqui nos rodeia. Hoje a palavra de Deus, ela nos motiva à esperança, como Paulo nos fala na primeira leitura. Nos convida, portanto, a nutrirmos da esperança que nos faz irmos além, caminharmos pressurosos, fortalecidos por Deus que nos ampara, que nos comunica o seu amor. Paulo diz: "Vós que outrora, no passado, éreis estrangeiros, inimigos pelas manifestas más obras, agora, por Cristo e por sua morte redentora, vos tornastes santos e imaculados, sem mancha, sem a mancha do pecado original." Mas, infelizmente, nós pecamos e precisamos contar sempre com a graça de Deus, a graça do amor de Deus, que o salmista também nos mostra. Quem me protege e me ampara é meu Deus.
O Salmo 53 é o retrato desta confiança do povo de Israel e nossa hoje, que estamos aqui, que em meio às nossas dificuldades, às nossas teimosias perante o amor de Deus, este Deus continua largamente nos amando, nos querendo bem, porque Deus só pode nos amar. Porque nós sabemos o que o apóstolo João nos diz: Deus é amor. E tudo aquilo que é contrário ao amor não vem de Deus. Então Deus nos ama, nos quer bem, mesmo com nossas tantas teimosias, nossas tantas imperfeições. Ele nos ama mesmo assim. E quer que nós busquemos superar estes desafios. E Jesus nos mostra, nesta passagem de hoje, como superar os desafios, olhando para os grandes do passado, Davi, que também supera uma dificuldade que era a fome. Vejamos então o que diz o texto de Lucas, cujo teor está no fim do evangelho da passagem de hoje. Jesus é Senhor do sábado. Era um sábado, e então Jesus viu uma grande plantação e por lá passava. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. E então os fariseus disseram: por que isto é permitido a eles no dia de sábado? Porque o sábado era um dia sagrado, entendido para a comunidade judaica como um dia de cessar todas as atividades, todo o trabalho. Porque sabemos pelo livro de Gênesis, nos dias da criação, no último dia, depois de Deus ter visto que tudo era muito bom, após ter criado o ser humano, então Deus cessou a criação, é o verbo Shabat. A palavra Shabat, parar, Deus parou, cessou de criar. Com isso o povo de Israel também, usando deste texto de Gênesis, organiza a sua vida social cessando os trabalhos. Mas Jesus vai além da lei e percebe a necessidade humana. O que Jesus está nos ensinando hoje é que nenhum legalismo nos leva ao céu, nos leva à salvação, porque nós precisamos humanizar as leis, torná-las possíveis e plausíveis a nós, humanos, de modo que nós convivamos confortavelmente às leis que nos circundam. Há tantas leis. Relacionar com a lei é fundamental para ser feliz, mas precisamos nos orientar baseados na responsabilidade com aquilo que nós precisamos fazer. E diante da necessidade da fome, do desejo de comer, Jesus autoriza seus discípulos a arrancarem as espigas e a saciarem a fome. O sábado não é maior do que a fome, que a necessidade humana. E então Jesus responde aos fariseus: acaso vós não lestes como Davi e os seus companheiros fizeram no passado, que também,
comeram os pães que eram entregues para devotamente serem ofertados a Deus, na casa de Deus, no santuário de Deus. Jesus, nós sabemos, vem da descendência de Davi, mas ele é superior a Davi. E se Davi assim o fez, saciando a fome dos seus companheiros, mesmo não sendo um sacerdote, tomando o pão, que era pão para a proposição, para a oferta a Deus, Deus evidentemente não precisava desses pães, mas Davi assim ultrapassa um legalismo, uma lei, para saciar a fome, para ajudar as pessoas. Assim também nós somos convidados hoje a superar todo o legalismo que muitas vezes contamina nossos corações, que nos cerceia nas relações, que põe alfândegas na relação com as outras pessoas, e ao invés de construirmos muros e barreiras que nos dividem, nós somos convidados a construir pontes, laços que estreitam a nossa vida à vida das pessoas. E então Jesus conclui: o Filho do Homem é Senhor do sábado, também do sábado. Jesus, no Evangelho de Lucas, é sempre chamado de Senhor, Kyrios. E ao se dizer Senhor do sábado, Jesus está dizendo que ele interpreta na sua forma de Senhor o sentido do sábado, o que o sábado deve ser para o ser humano. O ser humano é maior que o sábado. E a necessidade de fazermos o bem deve também ser maior do que os impeditivos, do que aquilo que nos impede. Do ponto de vista pastoral, às vezes nós precisamos ir além das pequenas regrinhas que o mundo nos impõe. Para amar as pessoas, também nós precisamos superar a vaidade de dizer que elas são pecadoras, de que com esta pessoa eu não lido, de que aquela pessoa eu não amarei, porque também nós somos frágeis, pecadores, erramos, e às vezes aquela pessoa que nós desdenhamos, deixamos de lado, abandonamos, poderia ser, na verdade, um grande amigo nosso, mas nós perdemos a oportunidade por causa também dos nossos legalismos, de um coração que se endurece ao invés de bater misericordiosamente para o amor. Assim, irmãos e irmãs, queridos, queridas, possamos amar para além do legalismo e fazer o bem sem olhar o pecado do outro, porque também nós somos pecadores. Que Nossa Senhora da Piedade interceda por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém.